Bom dia, senhoras e senhores presentes. Bom dia, amigos da Web Rádio e TV Portal da Luz. Em nome da Cruzada dos Militares Espíritas e da Web Rádio e TV Portal da Luz, com o apoio do Centro Espírita Portal da Luz e da União Regional Espírita de Dourados, queremos dar a todos as boas-vindas para esta palestra desta manhã. Para iniciarmos, quero convidar a coordenadora da União Regional Espírita de Dourados, senhora Jovina Nevoletti, para proferir a prece inicial. Bom dia a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Então, queridos amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus neste momento e agradecer ao Pai pelas bênçãos recebidas. Obrigada, Senhor, por tudo quanto nos dás. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade que nos coloca às mãos. Oportunidades de profundas reflexões em torno de nós, espíritos imortais, em busca da comunhão contigo. Muito obrigada, Senhor. E vos pedimos que a vossa paz, que a vossa amorosidade nos envolva profundamente, de modo, Senhor, que nesta comunhão contigo possamos prosperar espiritualmente, sempre avante, na busca da paz, da concórdia, da tolerância, da mansuetude. Fique conosco, Senhor, abençoando a cada um de nós aqui presente, bem como daqueles que gostariam de estar conosco, mas por motivos alheios à sua vontade, não pode compartilhar conosco neste momento de luz. Ilumine e proteja o palestrante desta manhã, que as vossas energias amorosas possam estar sempre com ele, inspirando-o na divulgação da mensagem elucidativa. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Obrigada, Jovina. O nosso palestrante do dia, em que pese a sua alta patente, que ele atua atualmente na sua função junto às Forças Armadas Brasileiras, ele prefere sempre que tenhamos ele como um confrade, José Fernando Yazbek. Mas eu queria ressaltar uma palavra pedida pelo nosso representante da Cruzada dos Militares Espíritas, Coronel da Reserva, Pedro de Almeida Lobo, o qual, quando me ligou apresentando o senhor José Fernando Yazbek, ele falou: minha filha, em que pese a sua função, ele, como primeiro ato que ele fez quando chegou à cidade de Campo Grande, foi procurar a Cruzada dos Militares Espíritas, se apresentando como voluntário independente da sua função. Isso representa, para nós, da Cruzada dos Militares Espíritas, primeiro, um compromisso diante do que a Cruzada quer trabalhar e diante daquilo que o Espiritismo realmente nos ensina. Então, é com muita alegria que nós hoje teremos a palestra Fé em Deus com o confrade José Fernando Yazbek. Sem mais delongas. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia, que a paz de Jesus continue conosco. Em verdade, todos nós, quando temos a oportunidade de adentrar a casa espírita, a um grupo de trabalho religioso, a qualquer atividade no plano material, devemos nos lembrar da nossa pequenez. Que grande é Deus que está nos céus. Nós somos todos pequenos, nós estamos aprendendo. Se pudéssemos dar um exemplo, o melhor exemplo que conhecemos é do Chico. Quando o pessoal elogiava o Chico, não, porque o Chico, um brasileiro do século, um grande trabalhador, não tem nem dúvida. Ele dizia: gente, não é Chico, é Cisco, eu sou pequenininho. E aí o pessoal: mas Chico, como é que nós vamos fazer depois que você partir? Ele falou: olha, morre uma grama, nasce outra. Se o Chico se qualificava assim, quem somos nós para darmos valor a nós mesmos? Nós somos todos pequenos.
Em verdade, nós somos cheios de defeitos, mas devemos nos lembrar com Paulo quando ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós, embora não tenhamos méritos, eu gosto muito de uma das frases que se vê na traseira de caminhão, quando fala assim: olha, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Se nós observarmos, o Pai amantíssimo tem por nós infinito carinho e supre as nossas limitações. Daí a importância, e por isso escolhemos um tema que é conhecido de todos nós, e não podemos chamar isso de palestra, pode ser um debate, temos prazer enorme nas intervenções e conversarmos com os irmãos, porque a fé em Deus é algo que se desenvolve dentro de nós. Mas é bom debatermos sobre ela para que a compreendamos na sua pureza, ou busquemos compreendê-la. Voltamos ao Chico, quando o pessoal fala assim: mas Chico, é difícil ser espírita? Ele fala assim: olha, eu estou tentando até hoje aprender a ser. Então, se o Chico estava nesse estágio, nós podemos nos pôr um pouco para trás na fila, mas se outros já caminharam, nós também podemos caminhar, nós também podemos aprender. Há muitas maneiras de ver a fé em Deus. A tendência das pessoas no início é uma espécie de barganha: olha, Deus, eu confio em Ti, faz o que eu peço, que eu continuo confiando no Senhor. É como se nós quiséssemos que a nossa fé em Deus dependesse da obediência dEle às nossas vontades. Cegueira plena de nós, pequenos que somos, em não compreendendo a bondade infinita do Pai. Quantas vezes não é o Pai que vai discordar de nós em nosso benefício? Quantas e quantas vezes nós temos intenções e temos vontades esquecidos daquilo que é melhor para nós? Há um texto que é atribuído a um soldado da Guerra da Secessão, um texto que teria sido encontrado no bolso de um soldado da Guerra da Secessão, que diz mais ou menos o seguinte: pedi a Deus força para poder realizar, fui tornado fraco para poder aprender a obedecer humildemente. Pedi auxílio para fazer coisas maiores, tive doença para poder fazer coisas melhores. Pedi riqueza para ser feliz, tive pobreza para aprender a ser sábio. Pedi todas as coisas para poder aproveitar a vida, tive a vida para poder aproveitar todas as coisas. Nada tive do que pedi, mas tive tudo quanto esperei. Apesar de mim, eu sou mais ricamente abençoado. Então, quando a gente observa, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que pedimos. Até porque o Pai sabe melhor do que nós aquilo de que necessitamos. Os textos espíritas são muito ricos. Num dos livros que acompanham, dos livros do Chico, que complementam a codificação, traz-nos a passagem de um rapaz doente na casa espírita, com uma paralisia na perna já em formação, e o centro espírita se põe a rezar, e a mãe pede constantemente pelo filho, e começa a vir a melhora, até que o filho se recupera. Quando ele se vê livre das limitações de movimento, não quero mais ir na casa espírita não, eu tenho que aproveitar a vida. E começa a chegar em casa bêbado, descuidado, os estudos que iam tão bem começam a desandar. A mãe, viúva, procura chamar-lhe a atenção para voltar ao caminho reto. Um dia embriagado, ele espanca a mãe quando chega em casa. E ela, triste à noite, muito religiosa, quando ajoelha, levanta o pensamento ao céu e pede: Senhor Jesus, eu reconheço que não sei pedir por mim, peço que se cumpra a vossa vontade. E na manhã seguinte, o nosso irmão acorda novamente paralítico, como um ensinamento para todos nós daquilo que era melhor para ele, aquilo que melhor o educava, que mais o auxiliava. Então, quantas vezes a gente imagina que a fé é uma atividade cega, né? Não, fé, uma vez um irmão comentou comigo, quem tem fé é aquele que se joga de um avião sem paraquedas. Não, isso não é fé. Isso pode ser até um ato, uma pessoa que queira demonstrar que confia em Deus, mas não é fé. A fé, na verdade, ela se manifesta naquele que dentro do seu coração recebe a prova e sabe que o Pai está consigo. Voltando a Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo nos diz: lembrai-vos das minhas prisões. Ele estava preso
injustamente, então ele vai se revoltar contra Deus? Não, fala, se Deus tem para mim esse caminho, é esse que eu trilho. E nós vamos ver que exatamente nas prisões de Paulo é quando ele tem tempo de escrever as epístolas que vão deixar todo o legado que chega até hoje. Então, quando a gente observa, a gente vê que a sabedoria divina permitia que Paulo fosse preso injustamente, exatamente porque, por intermédio de Paulo, Jesus nos mandaria a continuação da Boa Nova. Então, a sabedoria do Pai se manifesta de muitas maneiras. Às vezes, as pessoas imaginam, não, eu tenho fé em Deus, nada de, entre aspas, mal vai me acontecer. Aí, quando bateu o carro, fala, mas que desgraça, onde já se viu? Eu estava indo para o centro espírita fazer caridade e bateram no meu carro. Na verdade, nós temos que ter as coisas na justa medida. Eu citei o exemplo do carro, mas vou citar um fato que aconteceu com um casal espírita, hoje já ambos falecidos, que foram para uma reunião, inclusive era noutra cidade, viajaram à noite para o trabalho de caridade, e quando lá estavam, a sua casa foi toda assaltada. Quando eles voltaram, a casa estava limpa. Aí eles reclamaram, falaram, puxa vida, eu fui fazer caridade, fui trabalhar, roubaram a minha casa. E a espiritualidade falou, vocês preferiam estar dentro quando entraram os ladrões? A gente fala assim, mas levaram minhas coisas. O reino dos céus é comparado a um senhor que, querendo tomar contas de seus servos, lhes disse, paga hoje mesmo 1% do que me deves. Eu, na última palestra que nós pudemos participar, eu comentava com os nossos irmãos, falei assim, olha meus irmãos, não quero ofender ninguém, mas a gente tem que compreender que até onde eu saiba, nenhum de nós tem ficha limpa. Se olharmos lá atrás, revolvermos o passado, as outras encarnações, eu pelo menos no tempo de espiritismo, eu nunca conheci alguém que tivesse ficha limpa. Eu sei que eu tenho muitas dívidas, sei que errei muitas vezes. E podemos, por extensão, acreditar que se alguém aqui tivesse ficha limpa, não estaria aqui. Estaria lá trabalhando com Jesus, seria um dos auxiliares de Bezerra, do plano espiritual. Hoje, para nós, o que nos resta é nos esforçarmos um bocado para tentarmos ser auxiliares de Bezerra no plano material. Porque todos nós que erramos no passado, temos aqui a oportunidade de testemunhar. E uma das grandes oportunidades do testemunho vem exatamente pelo perdão. E aí a fé em Deus, que aquela pessoa que volta do trabalho e vê sua casa assaltada e as coisas levadas, para pensar e fala, não, que Deus seja louvado. Deus vai prover novamente, eu consigo levantar. Eu perdoo aquele que me agrediu. E a gente observa o seguinte, é nessa hora do perdão que nós consumamos o pagamento do 1%. O 1% não estava naquele casal quando levaram suas coisas de casa. 1% foi pago quando eles perdoaram. Aí se consuma o pagamento. Então se evita uma prova muito mais difícil, se evitam momentos de muito mais dor. Mas por que eu tinha que passar pelo momento de dor? Não queiramos saber o que fizemos no passado. Um bom exemplo é o livro Nosso Lar. Todos nos lembramos do personagem Lísias, que vai acolher André Luiz na sua chegada no espaço. E os pais de Lísias estão, o pai já reencarnou, a mãe está se preparando para o reencarne, e é explicado que eles puderam ler as suas vidas pregressas até 300 anos atrás, porque mais do que isso, eles não suportariam o horror dos próprios atos. Então, se nós temos tudo isso de passado, sejamos gratos ao Pai que nos dá a oportunidade de hoje testemunhar e aprender. Em verdade, tudo que Deus faz por nós vem em nosso benefício. Nós temos séculos atrás de nós, infelizmente, não muito exemplares, mas temos milênios à frente. Esses sim serão luminosos. Para isso começamos hoje aqui esse trabalho. Esse hoje não é a data deste dia, é desta encarnação. Nós que tantas e tantas vezes recalcitramos as boas lições, como Jesus, quando diz a Paulo no deserto, Paulo, na época Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres aos aguilhões. Jesus sabia da pedra preciosa que estava dentro de Paulo, mesmo vendo os cristãos serem perseguidos por Paulo, confia naquela pedra e permite que o buril da dor
a aperfeiçoe e que com isso ele, Paulo, cresça e nos deixe o legado que legou. Se nós observarmos, é muito interessante a personalidade de Paulo, talvez um dos espíritos mais claros na fé. Só como eu gosto de, para acordar o pessoal na palestra, né, fazer um comentário. Quem aqui já leu o livro Paulo e Estevão? É interessante, uma das grandes médiuns do século passado, Ivone Pereira, quando ela se refere a Paulo e Estevão, ela, quando leu pela primeira vez, década de 30, final da década de 30, se referindo ao Chico, falou: esse médium nos trouxe um livro espetacular. Paulo e Estevão, diz ela, mudou a minha vida. Eu li na década de 70, mudou a minha. Eu olhava aquele homem e falava: como é que alguém consegue ter tanta força? Como é que alguém consegue ter tanta fé, tanta determinação? É porque a pessoa que vai crescendo na fé, ela compreende que a verdadeira vida não é esta. A verdadeira vida é espiritual. Aqui é um período de aprendizado, de testemunho. É mais ou menos o seguinte: quando a gente está nos bancos escolares, né? A sala de aula é a realidade. Na hora da prova tem que ser cada um sozinho. Vamos ver o que você aprendeu. Mas a prova é muito curta, comparada ao todo o curso. No curso da vida espiritual, nós estamos fazendo um teste. Estamos sendo testados, estamos aprendendo. Mas é breve a passagem, nós vamos voltar para a escola. A escola verdadeira da vida maior, dos milênios que nos aguardam à frente. Quando se compreende isso, Paulo entendia que ele, que tinha sido uma das maiores personalidades da sociedade judaica, orgulho do povo de Israel, reconhece o próprio erro. Quando busca iniciar as perseguições, ao se converter, vai ao deserto, de forma interessante, no oásis em que ele se abriga, ele se afeiçoa a um casal, são só 3 pessoas nesse oásis, e o casal lá estava para fugir às perseguições que ele deflagrara, se afeiçoa a eles e inicia a sua transformação. Perante a luz interior que o alimenta, toda a agressividade de fora não o atinge. A luz sai de dentro. Uma das passagens mais marcantes, quando ele volta transformado em cristão, ele busca a casa paterna, e o pai que o recebe de forma azeda, porque se envergonhava dele não estar mais seguindo a religião que lhe era própria, quando não o abriga, ele agradece e vai se afastar, mas o pai, doído da consciência, manda lhe entregar uma bolsa com moedas. Ele pede que devolva, porque mais vale uma bênção de Jesus do que todas aquelas moedas, e segue. E é interessante nós vemos exatamente nessa passagem como Jesus vela por nós, como estamos sempre sendo atendidos. É interessante, a misericórdia do Pai acompanha nossos passos e a cada momento nos observa e sabe das nossas necessidades. Se compreendermos isso, vamos testemunhar aquela passagem tão rica do centurião que chega para Jesus e fala: mestre, eu gostaria que o senhor curasse meu servo. E Jesus fala: então muito bem, vamos à sua casa. Mas ele vê que a multidão espera Jesus e fala: mas mestre, o senhor não precisa ir lá. Em verdade, não sou digno de que entreis em minha morada. Mas também eu tenho servidores. Se o senhor disser, faça-se, será feito. E Jesus fala assim: não encontrei tamanha fé em nenhum dos homens de meu povo. Vai, a tua fé curou teu servo. É interessante, a fé é algo que sai de nós. Mas quando ela é bem compreendida, quando ela não cobra de Deus a solução, mas quando ela confia que Jesus vela por nós, na justa medida ela nos alcança, da forma mais humilde e anônima, sem que muitas vezes conheçamos. Das passagens do Cristo, uma que é muito bonita, ele estava na multidão caminhando, tantas pessoas em volta, e tinha uma senhora doente que sabia que se chegasse perto dele e o tocasse, já seria suficiente. E ele, caminhando, ela vai por trás, consegue tocar-lhe a túnica. E ele nota e comenta com os discípulos: alguém pegou uma virtude de mim. Porque ela naquela hora se viu curada. A fé fez a ponte. Ela sabia que o mestre a atenderia.
Quantas bênçãos nós não colhemos sem saber? Livro Domínios da Mediunidade retrata que num trabalho mediúnico tem uma pessoa que está com um problema de pressão às vésperas de ter um ataque cardíaco. E como a pessoa já tinha conquistado méritos para essa concessão, esse acréscimo da misericórdia divina, a espiritualidade de luz, sem que ela saiba, intervém e evita a síncope. Então, quantas e quantas vezes nós não somos beneficiados a cada amanhecer sem saber? Por isso que é tão importante a noção de eternidade e a compreensão de que, quando necessário, o Mestre velará por nós. Tanto das passagens do Evangelho, uma é específica para isso. Quando Jesus diz o seguinte a todos nós: não entesoureis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e os ladrões os desenterram e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Eis porque vos digo: não cuideis de onde achareis o que comer para sustento de vosso corpo, nem com que cobrireis, com que vestes cobrireis o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e as vestes mais do que o corpo? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o Pai Celestial lhes proveu o alimento. E não sois muito mais do que eles? E observai como se vestem os lírios do campo. Não tecem, não fiam, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada na fornalha, quanto mais não fará por vós, ó homens de pouca fé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será dado em acréscimo. É interessante essa passagem de determinação, de fé em Deus quando a gente caminha. Não quer dizer que a gente deva ser descuidado, desleixado. Não, eu acredito em Deus, então eu passo todo o dia deitado na rede, sem fazer nada. Isso não é seguir a Deus, isso não é ter fé. A fé em Deus é o seguinte: eu sei o meu dever e eu cumpro intimorato, sabendo que nas horas que precisar, o Mestre estará conosco. Há um texto de um dos livros de Chico, nós lemos na década de 70, não consigo me recordar mais, faz muito tempo, o nome do livro. Mas uma das poesias dele chama-se Fé em Deus. E diz assim: segue com fé em Deus. A luz do céu te guia. Quando a prova se agrave, faze silêncio e ora. Desgostos são sinais de segurança e rumo. Nas horas difíceis, serve, perdoa e passa. Toda noite é viagem para a estação da aurora. Tudo será melhor. Deus te guarda. Caminha. Então, quando a gente observa essa postura, a postura é de movimento, não é de acomodação. Então, quantas vezes a gente não vai trabalhar e fazer as pessoas crescerem e se dedicar a elas, trabalhando pelo próximo, e a gente fala o seguinte: mas eu vou conseguir? Na medida do necessário e do que for bom. Eu comentei outro dia até, o pessoal diz assim: não, eu preciso primeiro aprender a me amar para depois conseguir amar o próximo. Eu até hoje não consegui entender esse ensinamento. Pode ser uma limitação minha. Eu acho que eu tenho que aprender a amar o próximo. Porque quando Jesus é consultado, qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas eu lhe dou o segundo, semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Nós já somos mestres em nos amar, né? Pode ver que quantas vezes a gente não fala assim: não, eu também mereço. Na verdade, temos que tomar cuidado com a palavra mereço, né? Às vezes que a gente agradece, o pessoal fala assim para mim: não, Yasbeck, pô, você merece. Falou: cara, se eu recebesse de Deus só o que eu mereço, eu estava lascado. Me perdoe. Se nós recebêssemos de Deus somente o que merecemos, nós íamos passar maus bocados. A sorte é que Deus é misericordioso. E apesar de saber que nós somos ainda um cascalho, Ele confia na pedra preciosa que está lá dentro. Ele sabe que ela vai ser burilada ao tempo e ainda se tornará uma obra de arte. Algo como Michelangelo comentava, né?
Conta-se que quando o Michelangelo fez o Davi, ele tem uma perna torta. E era a perna está naquela posição porque a pedra era defeituosa. Era um pedaço de pedra que, ao ser cortada, quebrou um pedaço. Então ninguém queria. Aí Michelangelo tinha pouco dinheiro, comprou aquela mesma, e na hora de fazer a estátua de Davi, com a funda, né, ele dobra a perna direita para poder aproveitar a deformidade da pedra e fica uma obra estupenda, maravilhosa. Deve ter uns 4 metros de altura, 3 metros e poucos de altura. É linda a escultura. E o pessoal chega e fala assim, mas Michelangelo, como é que você consegue pegar uma pedra defeituosa e fazer essa escultura belíssima? Ele fala, a escultura já estava lá dentro, eu só tirei o que estava atrapalhando. Assim é que o Pai nos vê. Ele sabe da beleza que está dentro de cada um de nós. Mas Ele nos permite que os atritos da vida possam nos burilar, para que a escultura interior, da beleza que trazemos dentro de nós, possa ser apresentada. Mas como Ele é infinitamente misericordioso e bom, Ele enxerga esse potencial e vai nos dando a oportunidade por intermédio dos irmãos que nos alcançam. Por isso, quando Pedro era cabeça quente, esquentado, quando Pedro se esquentava, ele falava, mas mestre, quantas vezes eu vou perdoar quem me ofendeu? Será que até 7 vezes? Ele falava, não, meu irmão, não perdoarei 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E se nós formos contar, pode pegar e fazer a contabilidade, não tem ninguém até hoje na Terra que a gente tenha tido que perdoar 490 vezes. Pode fazer a contabilidade, não deu tempo ainda de alguém nos magoar tanto. E quando chegar o momento, nós vamos ver que aquilo não magoa. É muito importante nós nos desprendermos, porque o Pai vela por nós. Bezerra de Menezes é muito estudado no Espiritismo. Ele nasceu em 1831, em Riacho do Sangue, vai falecer em 1900, no Rio de Janeiro. O pai dele tinha fazendas, mas por motivo de crise, empobreceu, tinha uma dívida, deu a fazenda em pagamento, e ele, que era o último dos filhos, todos os outros o pai tinha pagado o curso universitário. Quando chegou na vez de Bezerra, o pai não tinha mais dinheiro. Então tem importância, ele humildemente vai ao Rio de Janeiro, ele é inteligente, ele trabalha e procura se sustentar. Entre as várias passagens de Bezerra, uma que ele ainda não é nem médico, ele está querendo estudar medicina, já tinha feito 2 semestres, tinha que pagar a mensalidade do próximo semestre, porque não tinha universidade pública, então o que ele fazia? Ele dava aulas particulares e com isso ganhava o dinheirinho para tocar o ensino. Mas chegou um momento em que ele não tinha dinheiro nem para matrícula, não aparecia aluno. E uma noite ele fez a contabilidade, viu tudo vazio, falou, bom, esse semestre então vou ter que adiar a faculdade para poder trabalhar e conseguir algum dinheiro para pagar o próximo semestre. De tardezinha, bate a porta do seu quarto, um rapaz, ele abre, finamente vestido, fala, me disseram que o senhor dá aula de matemática. Sim, pois não, por favor, queira entrar. Eu gostaria de me preparar para uma prova que farei no final do ano, eu queria contratá-lo para dar aulas para mim. Sim, senhor. Com que frequência? Olha, se o senhor puder, pelo menos umas 3 vezes por semana. Pois não, estou disponível. Acertaram o preço. O rapaz falou, então tudo bem, já vou lhe fazer o cheque, deixar o ano pago. Não, peraí moço, o senhor nem me conhece ainda. Assista as primeiras aulas. Falei, não, mas eu tive boa referência, não tem importância. Não vai me apertar esse dinheiro. Faz o cheque, bota na mão de Bezerra. Começamos então amanhã. Tudo bem. Estava pago o semestre, mas o rapaz nunca mais apareceu. Deus mandou exatamente o mensageiro que precisava ajudar Bezerra. Bezerra inicia seu trabalho. Reconhece isso tudo. Torna-se um grande médico. Inclusive, vem a servir no Exército. Chega a capitão, serve no Hospital Central do Exército, depois decide pedir demissão, vai trabalhar na causa dos pobres, se dedica muito, mas é interessante que ele trabalhando no seu consultório, no início, bem no iniciozinho, antes dele ser o Bezerra que nós conhecemos, era como era todos os demais médicos, as pessoas chegavam na consulta, os mais velhos talvez tenham vivenciado isso conosco, quando nós íamos num médico, a gente pagava a consulta antes de entrar. E o Bezerra chega no consultório dele, bem no início da profissão, e observa que tem um casal muito pobre. Então ele já avisa a secretária, olha, aquele casal você não cobre. Então, o casal
Quando entra, agradece para ele, estava acompanhado do filho, e fala: ó, doutor, o senhor tinha todo o direito de cobrar, nós tínhamos, inclusive, sabendo o valor da consulta, reunido o dinheiro, mas era todo o dinheiro que nós tínhamos, não tínhamos mais nenhum tostão. Como o senhor não cobrou, agora não vamos poder comprar um remédio. Aquilo toca a Bezerra. Então ele avisa a secretária: ora, chegou o pessoal, você notou que está mais pobrezinho, nem me pergunte, não cobre. Aquilo no Rio de Janeiro, final do século XIX, quando não tinha INPS, não tinha nada, se espalha feito rastilho de pólvora. O consultório de Bezerra lota. Pessoas pobres, farentas. Com isso, quem tinha dinheiro, deixa de vir. E começa a vir um pobre atrás do outro, com dificuldades. O Bezerra, além de atendê-los, quando vê a situação, pega o pouco dinheiro que tem e põe, e a situação financeira de Bezerra realmente fica no limite. Um dia ele está saindo de manhã cedo de casa, a esposa, muito solidária nessa causa, mas tendo os filhos para alimentar, fala com ele: olha, Bezerra, quando você voltar de tardezinha do consultório, faz favor, passa numa mercearia, pendura alguma coisa, para a gente poder dar o jantar para as crianças. Porque para o almoço eu tenho, mas eu não tenho mais nada para o jantar. Não, pode deixar. Ele vai para o trabalho o dia inteiro, consultório lotado, vai até quase 9 da noite. Quando dá perto das 9 da noite, ele está chegando em casa. Quando ele põe a mão na maçaneta, ele faz como todo marido fala: ih, esqueci. Foi ele abrir a porta, aquelas casas de tábua corrida, né, que fazia barulho quando a gente entrava. A patroa escuta ele chegando, ela já vem lá de dentro enxugando a mão no avental e dando-lhe a bronca devida, né? Vem cá, como é que você me faz uma coisa dessa? Não, mas tinha muita gente. Ela continua falando: eu falei para você pendurar alguma coisa, como é que você me manda uma carroça de comida, como é que nós vamos pagar? Falou: peraí, mulher, eu não mandei carroça nenhuma não, eu esqueci. Ela olha assim e fala: não é possível, entregar uma carroça de comida em casa. Fala: não é minha, não mexa, já mexi. Não, fica tranquilo, nós vamos procurar, amanhã a gente repõe. Tem que ter o nome do destinatário, a gente explica o equívoco e entrega para a pessoa amanhã. Uma montoeira de comida, à época se entregava realmente de carroça nas casas. Revira tudo aquilo, acha-se um envelope, o nome é o dele. Quando ele abre o envelope, é uma carta em que os colegas médicos do Rio de Janeiro, vendo a causa nobre que ele desenvolvia, haviam se cotizado e acharam que aquele poderia ser um bom presente e mandaram entregar. Assim é o Pai. Na hora certa, quando precisarmos, não nos faltará a sua assistência. O Mestre, por intermédio da bondade divina, concede-nos o acréscimo de misericórdia. Nós que erramos tantas vezes, temos nos pequenos testemunhos a oportunidade de evitar resgates maiores. Daí a fé. Se algo nos atinge, compreendamos que aquilo vem em nosso benefício. Vem exatamente, é 1% que precisávamos, por isso a necessidade do perdão. Isso não é novo. O Talmud é uma coletânea de histórias, de contos dos hebreus. E, alinhando lições de sabedoria, nos traz Humberto de Campos, num dos livros do Chico, a seguinte passagem, em que 2 jovens, aprendizes do Rabi Hanina, no século III a.C., haviam se posicionado, haviam se proposto a jamais acreditar em crendices, adivinhos e coisas assim, porque a mediunidade sempre existiu, mas eles, por uma questão de fé, queriam seguir sem acreditar em nada daquilo. E saíram certa manhã para lenhar, juntar achas de galhos para trazer para suas casas. E um velho que era vidente, morava na beirada, na periferia do vilarejo, quando observou que eles estavam saindo, enxergou que eles se faziam acompanhar de espíritos trevosos. Mas não querendo assustá-los, o velho se aproxima, finge ler nos astros e lhes diz: meus filhos, tenho estranhos vaticínios. Algo me diz que se entrarem nessa floresta hoje, não voltarão com vida. Voltem para casa, deixem para lenhar um outro dia. Mas os 2 tinham aquela determinação deles, olham entre si, um para o outro, não querendo ofender o velho, agradecem, mas seguiriam em frente. Seguem pela trilha até buscar um local onde tivesse madeira seca.
encontram um velho esfaimado ao longo do caminho que lhes pede alguma coisa, e eles, nada tendo de valor, pegam o lanche que tinham levado, repartem com o velho, seguem, passam a manhã toda juntando achas de lenha, né? Pega os gravetos, monta aqueles feixes de lenha. Quando está dando de tardezinha, tá os rapazes trazendo tudo aqui nas costas e saindo do bosque e voltando para a cidade. E um vizinho do velho, que ouvira o que ele dissera, pega o velho pelo braço, dá um chacoalhão, fala: escuta aqui, velho embusteiro, você fica pondo medo nos rapazes, olha os dois saindo do bosque sem nenhum problema. E o velho olha assim, e de fato, não havia mais os espíritos das trevas ao lado deles. O velho se aproxima, pede aos rapazes que deem um minutinho para ele. Eles baixam os feixes de lenha, aí o velho vê alguma coisa, abre assim, e encontra num dos feixes de lenha uma cobra venenosa que havia sido cortada ao meio por um facão. Por isso estava morta ali. Ele olha assim para quem o provocara e fala: a morte esteve a um passo de golpeá-los, mas algo desviou o golpe. Me explica, o que é que vocês fizeram depois que saíram daqui? Não fizemos nada. Caminhamos. Teve aquele velho, deu um pedaço, reparti uma merenda com eles, fomos, colhemos a lenha e voltamos. O velho se apruma, vira para quem o provocara e fala: para mim está tudo muito claro. O que posso eu fazer se a providência divina se sensibiliza por um pedaço de pão? Assim é a vida. Quantas e quantas vezes nós não temos nossas deficiências, mas a fé nos chega exatamente nos pequenos atos, na solidariedade humana, no amor ao próximo. Nós somos pequenos, mas voltamos a Paulo: tudo podemos naquele que nos fortalece. O Pai vela por nós. Encerrando já quase, perto da minha meia hora, né? Não quero atrasar o irmão, não. Nós vemos uma passagem que é da tradição católica, mas é muito rica. Conta-se que um rapaz, aqueles que conhecerem, perdoem repeti-la, mas ela é rica, é simples e é rica. Um rapaz que era pedreiro, ele pegava o intervalo do almoço, ele gostava de ir na igreja, ele sentava na beira do altar, na frente do altar, falava assim: oi Jesus, é o Zé. Ia embora. Aí o sacristão, vendo que todo dia ele vinha, ficava 10 segundos e saía, um dia senta com ele e fala: mas escuta, meu amigo, desfruta do momento, senta um pouco, faça a sua oração. Não, eu faço a minha oração, mas faço do jeito que eu sei, eu sou muito simples, eu não sei orar bonito. Eu viro para Jesus e falo: oi Jesus, é o Zé, e eu tenho certeza que ele ouviu. O sacristão fica até constrangido, não fala mais nada. O pedreiro continua a vida dele, um dia ele tem um pequeno acidente, vai parar no hospital, e a maneira simples, contagiante dele, cativa a enfermaria, a ponto da freira que cuidava do hospital, daquela enfermaria, fala: seu Zé, me conta uma coisa, como é que o senhor tem essa alegria aí toda? Porque, é gozado, depois que o senhor chegou aqui na enfermaria, a pessoa até melhorou mais rápido, a sua espontaneidade, a maneira alegre, o senhor fala de fé, o senhor fala de Deus, as pessoas melhoraram. Falou: não, peraí, é que eu recebo uma visita todo dia que me marca muito. Falo: como o senhor recebe visita? Eu observo que o senhor não tem parentes. Acho que o senhor não tem, porque nunca veio ninguém lhe visitar. Engano seu, freira. Todo dia, meio-dia, ele senta do meu lado e fala: oi Zé, é o Jesus. E vai. Assim é a vida conosco. O Pai está sempre ao nosso lado, mas Ele espera de nós a receptividade. Nós somos pequenos, mas o Pai é infinitamente misericordioso e bom. Nós recebemos de Jesus e do Pai aquela assistência que jamais nos falta. É importante que nós compreendamos isso, porque em todos os momentos difíceis estaremos com Ele. Aquela passagem das pegadas da areia, que também é dos irmãos católicos, que todos conhecemos, que o homem caminhava pela praia, revendo a sua vida, e aí ele olha para trás e vê que nos momentos difíceis havia apenas pegadas de uma pessoa, nos outros trechos tinham duas, e ele fala: mas Jesus, nessa hora o Senhor me abandonou? E Jesus fala o seguinte: não, meu filho, nessa hora eu te carregava nos braços. Recebemos uma vez um cartãozinho, quando eu era cadete, de uma freira no hospital, e guardamos a frase, chama-se Remédio Maravilhoso. Ficava em cima da geladeira da copinha do andar dos baixados. Remédio maravilhoso, para todos os momentos difíceis, para todos os momentos de dor, para todos os momentos de dúvida, para todos os momentos de angústia, para todos os momentos de desespero.
lembrar-se de Deus, esperar em Deus, entregar-se a Deus e vencer com Deus. De uma forma singela, nos presenteou aquela freira com uma mensagem que serve para todos nós a vida inteira. Jamais nos falta a presença divina. O Senhor sempre nos abençoa e orienta, mas há que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Há que saber agradecer. Há uma oração que é atribuída aos hindus, diz o seguinte: obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados. Pelos meus olhos perfeitos, quando tantos não têm luz. Minha voz canta quando outras emudecem, minhas mãos trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, voltar para casa quando tantos não têm para onde voltar. É bom sorrir, amar, sonhar, viver quando tantos choram, odeiam, revolvem pesadelos e morrem sem viver. É maravilhoso, Senhor, ter a bênção de uma crença quando tantos não têm essa bênção em quem acreditar. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Quando a gente observa isso, nossa vida é plena, nós temos muito. Mas o muito não se conta nas posses exteriores, conta-se naquele tesouro que Jesus nos recomendou, que a gente entesoura no céu, entesoura dentro de nós. Céu e inferno são convenções humanas. Na verdade, não são posições geográficas. Há pessoas que trabalham em situações de grande dificuldade e trazem paz de espírito. Nós comentávamos até numa outra ocasião, na palestra que fizemos lá no Espaço Cultural Chico Xavier, a passagem de Teresa, né, que um repórter britânico, certa feita, chegou para ela e falou: vem cá, irmã, como é que o senhor consegue ter tanta alegria rodeada de tanta dor? Com tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas em dificuldade, pobres, como é que o senhor consegue ter esse brilho nos olhos? E a Madre Teresa vira para ele e fala: o senhor me faz um favor antes de ir embora? Cena seguinte, são dos filmes de Madre Teresa. Está esse homem dando sopa a um velho, esse repórter dando sopa a um velho, numa maca, numa cama baixa, e conforme ele põe a sopa de um lado, sai para o outro lado da boca, ele pega com a colher, ele vai tendo uma dificuldade danada, até que ele termina de dar o prato de sopa. Quando ele termina de dar o prato de sopa, aquele velho hindu fala alguma coisa que ele não entende, e curioso, o repórter pede então a uma das freiras que traduzam. A freira pede para o velho repetir, o velho repete, e ela explica ao repórter, apenas ele o estava abençoando. Aí ele fala assim: me abençoando por um prato de sopa? O que eu tenho de dinheiro no bolso, compraria centenas de pratos de sopa. E a freira responde: é verdade, mas não compraria a bênção dele. Assim é a vida. O pequeno gesto compra-nos, entre aspas, nos faz granjear bênçãos que não há dinheiro que pague. E não custam dinheiro também. O dinheiro é interessante, a espiritualidade nos orienta que há o duplo etérico de muitas coisas, né? A gente chega no espaço, tem o duplo etérico da flor, vemos o duplo etérico de certos objetos, só tem uma coisa que não tem duplo etérico: o dinheiro. Ele é tão pequeno que para ele não há duplo no espaço. A prova disso, até nos chama a atenção André Luiz quando nos ensina o conteúdo do Bonus Hora. Bonus Hora é uma representação educativa para os espíritos que irão reencarnar. Ele não é uma moeda, é uma maneira de reconhecer que a pessoa valorizou o tempo. O Bonus Hora mostra que nós usamos bem o tempo. E nós vemos no livro Os Mensageiros o conceito de completista, aquele que trabalhou a vida inteira, como Eurípides Barçanufo, como Chico, como Bezerra, sabendo valorizar o tempo e servir ao próximo. E nós vamos observar que exatamente esses irmãos que têm tantos méritos souberam demonstrar a fé. Quem aqui assistiu o filme do Chico? Esse é mais fácil, só para ter uma ideia. Então nós nos lembramos bem, quando o irmão do Chico tem um AVC,
E o Chico sofre muito porque era justo o irmão que mais o apoiava. E o Emmanuel diz para ele: mas vocês não são privilegiados. Porque no universo também não há privilegiados. O Pai nos ama a todos. Mas Ele sabe a lição e o ensinamento que cada um de nós precisa aprender. O próprio Chico, como dói o coração da gente, né? Quando a irmã dele chega: Chico, nós gostamos de você, mas vê esse mundaréu de gente em casa. Ou sai você, ou saímos nós, Chico. Aí o Chico faz um carinho nela, pega a mala, sai de Pedro Leopoldo, vai morar em Uberaba. Era a libertação. Era para que o Chico pudesse fazer ainda mais, servir ainda mais. E os irmãos do Chico ficaram para trás? Momentaneamente, sim. Alguém tem dúvidas de que eles serão os grandes auxiliares do Chico na próxima missão do Chico? Se nós que tantas vezes, né, eu costumo brincar, isso daí não estou falando com conhecimento de causa, não, mas não me surpreenderia. Mas eu brinco assim: se nós fôssemos olhar lá atrás, se nós tivéssemos tido o privilégio de estar presentes no julgamento de Jesus com Barrabás, muito provavelmente essa turma toda aqui estava levantando assim a mão por Barrabás. Mas hoje nós estamos querendo nos inscrever entre os que seguem o Cristo, porque o tempo nos reserva sempre a oportunidade da reconstrução. O Pai sabe que em nós há a semente de luz. Por isso Ele disse: vós sois deuses, e a luz virá a brilhar um dia também de nossos olhos. Vai ser traduzida em nossos atos, testemunhada em nosso amor e orientar a nossa vida. Encerrando e agradecendo muito aos irmãos e esta casa do Portal da Luz que nos deu a oportunidade de aqui estarmos, vamos comentar rapidamente a passagem de Chico. Quando ele escreve Parnaso de Além Túmulo, é impressionante como isso incendiou o meio literário brasileiro. O próprio Humberto de Campos, ainda à época encarnado, criticou duramente o Chico. Essa história de que os espíritos ditem livros, ainda escrevia nos jornais do Rio de Janeiro, Humberto de Campos dizia o seguinte: se é assim, que os espíritos também têm que pôr o feijão na mesa, porque a competição é injusta. Eles tinham tanta dificuldade em vender livros, e agora aparece um cara que escreve com maestria o estilo de todos os principais autores da literatura portuguesa. Quebra o galho, a competição é injusta. Ele é um grande plagista, é um fenômeno, mas é um plagista. Então todo mundo começa a bater no Chico. Inclusive, ele que ganhava salário mínimo, numa época que o salário mínimo era menor do que o de hoje, em poder aquisitivo, lhe oferecem vultosa soma para assumir que é dele o livro. Ele fala: não posso. Até no filme do Chico é muito bonitinho, uma das poesias dele, quando o irmão chega para ele e fala: Chico, olha a tua poesia no jornal. Ele falou: não é minha não, passou por mim que nem vento. Porque o Chico mesmo não conseguia muitas vezes se lembrar do que escrevia. Nós falamos do Paulo Estevão, e nós vemos no livro As Vidas de Chico, de Hélio Souto Maior, como é que ele escreveu Paulo Estevão. No porão da mercearia onde ele trabalhava durante o dia, o dono da mercearia deixava que ele trabalhasse no porão à noite. Então tinha uma lâmpada. O Chico, muito pobre, nessa época ele ainda não era funcionário público, ele escrevia 15, 20 páginas em papel jornal a lápis, e ele escrevia inconscientemente. Depois ele copiava datilografando numa máquina de escrever, e para economizar o pouco dinheiro que tinha, ele apagava com borracha as 15 e 20 páginas para poder reaproveitá-las. 8 meses e pouco ele nos entrega um livro de cerca de 450, 460 páginas, conforme o tipo de edição, que é uma das preciosidades da literatura espírita. Não foi diferente com Parnaso de Além Túmulo, só que Parnaso de Além Túmulo veio antes. E entre as várias poesias que ele nos traz, nós encerramos com uma que é uma oração semelhante ao Pai Nosso, é de José Silvério Horta, que em vida fora padre, e pelo Chico quis passar essa mensagem. Diz o seguinte: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor.
venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade. Na estrada da redenção, cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que assim seja e Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, minha irmã. Desculpe se passei um pouquinho do horário. Senhor Yasbesh, em nome do Movimento Espírita de Dourados, nós realmente só temos a agradecer estes momentos, porque a palestra Fé em Deus se traduziu em momentos de esperança para todos nós e muito bem sentida, com muita emoção. Com certeza que também os nossos irmãos que nos acompanham pela Rádio Portal da Luz e pela TV Portal da Luz também poderão sentir. Essa palestra estará disponível pelo site www.tvportaldaluz.com e poderá ser também acessada posteriormente, né, Luiz, pelo site www.radioportaldaluz.com. Esta semana nós recebemos uma mensagem do nosso amigo Carlos Sanches, o qual mandou uma mensagem muito carinhosa a respeito do Senhor, e o qual nós podemos aqui comprovar, né, Luiz, que realmente nos trouxe muita emoção, com palavras muito claras sobre o Evangelho, e com certeza ficará marcada no coração de todos. E para encerrarmos este momento, quero convidar o nosso amigo Munir, ele que é da casa do Centro Espírita Nosso Lar, para que profira a nossa prece final. Obrigado, e antes de nos refletirmos na prece, permita dirigir a palavra ao nosso confrade José Fernando Yasbeck, né? Pela grata surpresa, pela viagem que você nos fez fazer pelo Evangelho, trazendo a nós a convicção de que a fé, ela reside realmente dentro de alguma parte de nós e que precisa ser acionada. Parabéns pela exposição, nós ficamos gratificados com a sua presença. E diante desse momento portentoso que vivemos, vamos cerrar os nossos olhos, elevar nossa mente ao alto e rogar a Deus, nosso Pai, que já está entre nós, para que nos abasteça com a sua luz. Pedir a todos os espíritos de luz que sustentam esta casa de amor, para que continuem labutando para e passo, para que essa doutrina maravilhosa e consoladora possa alcançar maiores proporções. A Mãe Santíssima, nossa Mãe de todas as horas, rogamos a ela que lance sobre nós um olhar favorável para que possamos ser socorridos nas atribulações, nas dificuldades que nos encontramos agora. E nós, como pequeninos que somos, possamos nos estender as mãos, nos perdoar continuamente, lançar um olhar sobre o irmão que passa sobre nós, ao nosso lado e ao redor, para que a ele dirijamos um olhar de fraternidade. Antes da caridade, antecede a irmã sublime da piedade, e esta virtude suprema que Deus nos oferece, Jesus já nos trouxe como exemplo. Sejamos piedosos com todos aqueles que nos cercam e caminham conosco a mesma jornada. Rogamos aos céus que esta água maravilhosa que nos molhou hoje possa molhar os corações de todos os aflitos, aqueles que se encontram nas sarjetas das vidas, sem um lar para voltar, sem um pão que os alimente, sem uma água que os dê sedente.
pedimos, Pai, que todos os espíritos de luz, Bezerra aqui mencionado, André Luiz, nosso irmão maior, possam direcionar seus braços redivivos para nos sintonizar na luz do seu amor. E aqui neste momento tão especial, com frases e evangelhos tão redivivos, possamos sementar dentro do nosso interior a chama viva da esperança, da paz, da luz e da fraternidade que as nações clamam tanto e que o Brasil há de oferecer-lhes. Graças te rogamos, Pai da vida, e te pedimos, penhoradamente, permaneça conosco hoje, por amanhã e por todo sempre, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Aproveitar o espaço cedido, então, e por felicidade falamos ontem com a Jovina, coordenadora da URI, expondo a felicidade que tivemos de ser convidados para organizar a primeira marcha em defesa da vida, que é a campanha contra o aborto. Então, existe um comitê sul-mato-grossense da cidadania, e lá em Campo Grande já foram, acho que o José Carlos teve conhecimento, foram efetuadas 2 marchas em favor da vida. A última foi em setembro agora, tivemos a oportunidade de estar lá. E a Federação Espírita do Estado apoiando, através da Darlene, presidente, né? E é um evento supra-religioso. E nós conseguimos em Dourados reunir o Conselho de Pastores Evangélicos e a Diocese de Dourados num único ideal, que é a marcha em favor da vida. Então, se todos puderem convidar alguém ou participar da marcha, será sábado, dia 12, concentração em frente da Igreja de São José a partir das 8h30, com previsão de sair de lá pelas 9h, e vamos marchar pela Marcelino, chegar até a Igreja do Relógio, contorná-la, pela Marcelino mesmo, voltar até a Praça Central, e lá vamos aproveitar a cedência do palco lá do Dourados Brilha, com o som, e terá uma movimentação lá. Ontem disse para a Jovina que teria a participação do Dom Redovino, mas ele foi internado, né? Ele está com tratamento de saúde e provavelmente não esteja, mas terá o Padre Crispim, o Padre Jander e o Pastor Eugênio Lins fazendo manifestações em favor da vida com um coral evangélico e um coral católico. Então, convidamos também a Jovina, como coordenadora da URI, para também fazer um pronunciamento lá nesse dia. Convidamos a todos, então, para estar conosco nesse dia, em defesa da vida. Obrigado. Obrigada, Munir. E, em nome de todos os ouvintes, queremos agradecer o que acompanharam através da Rádio Portal da Luz e a TV Portal da Luz. Continue conosco, tenham todos um bom dia, um bom final de semana, que Jesus nos abençoe a todos.